Opa, Josa aqui, bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar sobre a jornada do herói. A jornada do herói, ou mais conhecido também como monomito, quem criou toda essa ideia foi um antropólogo chamado Joseph Campbell. Ele foi um grande estudioso de mitologias ao redor do mundo. Conforme ele foi estudando, ele foi vendo, comparando histórias umas com as outras, inclusive a própria história de Jesus com outros personagens, que deixava os personagens muito semelhantes, era a sua jornada. Ou seja, todos eles tinham uma jornada de início, meio e fim, que são três principais atos. E a partir disso ele escreveu esse livro, né, que deu origem a essa jornada do herói. E a partir dele surgiu também outros escritores, que nem o Christopher Vogler, que escreveu A Jornada do Escritor, e dentro dele ele conseguiu detalhar melhor, ele deixou vamos dizer que o Campbell tem 17 atos, mais ou menos. Vogler conseguiu deixar com 12 atos, ele fez um short, reduziu isso e deixou a jornada do herói de uma forma que fique fácil e aplicável para qualquer escritor que está iniciando, que nem você estiver iniciando a escrever. A jornada do herói é como se fosse a escala na música, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, é o início. A jornada do escritor inicia já dentro da jornada do herói. Ela é o clássico, vamos dizer, né? Se você quer fazer algo muito além ou muito diferente daquilo que já existe, você precisa entender primeiro o clássico, entender primeiro o básico, para depois conseguir querer inventar ou querer inverter o básico que já existe. Mas o que houve dentro dessa pesquisa, dentro de toda essa estrutura do monomito criado por Campbell, é que ele conseguiu enxergar essas coincidências dentro dessas histórias, né? E uma história, todo mundo sabe que ela é feita de personagens, mas não só de personagens, é feita da jornada. As pessoas querem saber o que aconteceu com o personagem, o que vai acontecer, ou sobre quem é uma história, mas na verdade uma das coisas mais importantes que tem dentro da história é a jornada. Ainda não se sabe o que é mais importante numa história, se é a jornada ou o personagem, mas eu acredito que é a união dos dois. Uma jornada sem personagem é meio estranho, e um personagem sem jornada também fica meio esquisito, meio sem o porquê. Por que eu vou te contar essa história, ou por que alguém vai me contar uma história se não tem uma jornada, um ponto A para chegar num ponto B. E a jornada do herói, ela resolve é um conceito, né? Existem vários outros, mas ela é um conceito que resolve muito esse problema de sair do ponto A e chegar no ponto B com alguma experiência e transformação do personagem. Então essa base está sendo usada até hoje nos cinemas e em várias séries, por exemplo, da Netflix, que você olha, vários roteiros hoje utilizam a jornada do herói com algumas mudancinhas, pequenas mudanças, mas na verdade todas elas têm essa mesma base. Agora é interessante saber que realmente existe uma jornada que faz com que a gente queira escutar uma história, né? Queira saber sobre aquela história, né? O próprio Jesus, ele teve... A própria história dele foi a jornada do herói, mas ele também não deixava de contar histórias, de contar parábolas para resolver alguns problemas ou para fazer um ensino. E é exatamente isso que a história faz. Se você vai escrever uma história, se você vai contar uma história, a história ela nada mais é que um desenvolvimento pessoal. Ela quer, na verdade, fazer uma transformação em alguém. Se você quer contar uma história, porque você quer mostrar para aquela pessoa de uma outra ótica, de um outro olhar, como resolver aquele problema dela, ou como ela achar uma solução, ou como ela mudar, ter uma mudança emocional na vida dela, algo do tipo, né? Porque eu acho que a história ela vem com esse contexto de mudança, com esse contexto de mudança emocional, com mudança de vida, ela vem com sobrecarregado de conhecimento, de sabedoria. A partir disso nós vamos citar aqui não a jornada do herói do Campbell, mas sim do Vogler, para nós termos uma ideia, uma noção mais básica para você iniciar dos 12 atos, né, de 12 passos, para você conseguir escrever uma boa história e ter um êxito já na sua primeira história, se você está iniciando agora. Então os 12 atos da jornada do herói, obviamente, começa com o personagem, com o herói no mundo comum.
né? É um mundo chato, é um mundo que na verdade ele não se encaixa, é um mundo onde ele tem ele tem problemas, ele está num mundo natural, comum, ao qual na verdade ele não gosta ou ele não se encaixa, né? E ele tem esse problema sério. O problema é que ele na verdade não quer dizer que tá ruim para ele quer mostrar para todo mundo que tá tudo bem, e esse mundo anormal para ele é algo natural. Se tá bom para os outros, tá bom para ele também. Então não tem nada de a mais. Mas ele é incomodado com esse mundo. Existe esse mundo natural. A partir daí a história parte para o ato 2. O ato 2 é o chamado para a aventura. O Campbell, numa entrevista, ele fala sobre o herói. O herói não é apenas o herói em si, aquele herói que salva pessoas, mas o herói é o personagem em si. E ele fala sobre o que é exatamente o herói, né? E é muito interessante na entrevista dele que ele fala que o herói é aquele que realiza algo excepcional, né? Que ultrapassa a esfera comum da experiência. É alguém que deu sua vida por algo maior ou diferente dele mesmo. Existem dois tipos de herói, ele fala. Onde a surpresa, a dificuldade ou a circunstância o empurra a jornada, a aventura ou o ato de decisão de se tornar o herói, de ser transformado. A gente vê isso em muitas histórias como o Harry, como o Frodo do Senhor dos Anéis, como o Peter Parker tem um chamado para assumir esse superpoder que ele recebeu. O modelo 2, o outro modelo, é outro tipo de herói, é aquele que resolve partir de maneira responsável e intencional para realizar algo grandioso, descobrir sua origem, seu chamado e se desafiar. É aquele herói inconformado, né? A gente vê isso numa animação muito legal da Moana, por exemplo, né? Ela está num mundo onde ela não está conformada com aquele mundo e ela quer partir para a aventura, ela quer partir para descobrir algo novo, ela tem esse chamado, né? Ela tem essa força de herói de querer sair do comodismo e querer sair do mundo dela e partir para um outro mundo. Um problema se apresenta aí, um desafio, alguma circunstância, algo que ele descobre que pode mudar a vida dele, ou ele precisa salvar alguém, ou acontece uma descoberta que ele precisa sobre o passado dele, que ele descobriu que ele realmente não é daquele mundo ali, ou que ele não pertence àquele grupo, ou que ele agora tem uma chance de mudar a vida dele. Então sempre tem esse princípio básico de essa chamada para aventura. Esse é o ato 2, o chamado para aventura. Lembrando que a história ela tem que seguir aquele arco, né, do A para o B. Existe uma distância gigante, né? Existem 3 atos, início, meio e fim, mas do A para o B, que seria o A, o início, o B, o fim, existe um arco gigantesco para acontecer vamos dizer assim, começar a rolar uma empatia do público com a obra, com a história. O 3 é a recusa do chamado. Quase sempre acontece isso do herói não querer, ele se recusa a esse chamado, mas ele não está se recusando por causa que ele não quer. Na verdade ele quer, ele está se recusando por causa que ele está ponderando o que vale a pena, o que não vale. Ele sabe que se ele ir atrás do chamado é sucesso para ele. Ou ele vai realmente conseguir algo importante que ele precisa resolver. Mas ele sabe que se ele for também pode ser até a morte dele. Então é bem difícil. Então existe essa primeira recusa, esse terceiro ato é a recusa do chamado dele. Mas o que faz o herói ele decidir ir atrás desse chamado? O quarto ato, né, que seria um mentor, né? Vem um mentor para ajudar ele, né? Deixando bem explicadinho aqui para você, com a ajuda de um mentor ele consegue desenvolver a ideia de que não, realmente eu consigo ir para esse outro mundo, eu consigo sair da minha zona de conforto e ir atrás dessa nova experiência, do que estou disposto a realmente abraçar essa nova ideia de ir para esse novo mundo, de aceitar esse chamado. Aí que entra o quinto ato, né? O cruzamento do mundo que ele está para esse novo mundo, né? Ele aceitando o chamado, ele obviamente passa por esse cruzamento. Esse cruzamento normalmente não é muito fácil, é um pouco indeciso ali ainda, mas ele está cruzando, às vezes com algum treinamento, alguma coisa que o mestre, que o mentor está passando para ele, mas ele está nessa fase de cruzar esse limiar, ele está saindo de um ponto e indo para um segundo ponto. Essa é a quinta parte, né,
dessa jornada. O sexto começa a vir as primeiras provações, ou seja, é o primeiro confronto que ele tem. Ele chega nesse novo mundo, começa as provações, começa a vir problemas, começa a vir coisas que fazem com que ele queira desistir ou largar tudo de mão, ou não estar naquele mundo ali. Ele começa a ser provado, ele começa a passar por testes cada vez mais elaborados pelo mentor, ou realmente por ele estar se expondo demais dentro daquele mundo. Então começa a haver algumas provações, alguns testes. É nessa hora que ele vê quem é os aliados dele, quem são os inimigos, quem ele pode confiar, quem ele não pode confiar, quem vai ajudar ele, quem não vai. Então a sexta parte é a parte das provações, é a fase dos testes, é o primeiro conflito, o primeiro grande conflito que ele tem nesse novo mundo. O sétimo já vem seguido, obviamente, seguido do sexto, que é as primeiras provações. Ele vence essas primeiras provações, né? Esse sétimo ato, ele consegue passar, ele consegue respirar, ele consegue entender melhor como funciona esse novo mundo, ele consegue já ter experiências o suficiente, né? Não o suficiente, mas experiências possíveis que vá com que ele acredite nele mesmo e que ele vá conseguir aquilo que ele está ali para resolver, está ali para fazer, né? Aquele chamado de suma importância. Ou seja, ele passou pela primeira fase, vamos dizer, de uma jornada que seria vencer esse primeiro obstáculo de provações. O 8 se apresenta um segundo problema ainda maior. Né? Aqui que onde ele pensa em desistir, é aqui onde ele pensa em ponderar para ver se ele vai realmente, se ele tem condições de seguir em frente ou não. Normalmente acontece algo muito traumático, algo que mexa com o emocional dele, que faz com que ele não acredite nele mesmo, algumas circunstâncias com que ele realmente tenha que se expor demais, e esse expor demais pode ser inclusive a própria morte dele. Então, se você está escrevendo uma história, esse ponto aqui é um ponto que é sempre interessante, a parte emocional do personagem, né? E da jornada do herói tem essa fase. A parte emocional é uma das partes que mais importantes da história e que vai trazer empatia. Então, enquanto eu estou falando, provavelmente você está ligando esses atos a histórias que você já conhece, a filmes que você já conhece, animes e tudo mais, que tem esse mesmo conceito, esse mesmo comportamento. Então, nessa parte 8 é um conflito ainda maior, é um segundo conflito que vai mexer muito com a parte emocional do herói, com esse conflito interno que ele tem. O que se apresenta, né, que ele ainda não conhecia. A partir daí é o 9, que eles chamam de o ato imprevisível, né? Acontece alguma coisa aqui que é uma questão de mudança. Ou ele, para vencer esse ato, ele precisa mudar o caráter dele, ele precisa mudar alguma coisa na vida dele que ele não sabia que antes atrapalhava. Normalmente é alguma coisa interna, é algo que não somente externo, mas esse ato imprevisível pode ser algo interno dele que ele precisa se resolver para poder ter essa mudança, para ele chegar no objetivo dele. Ou esse ato imprevisível pode vir de fora, né? O próprio mentor dele chegando para ajudar ele nesse momento que ele está necessitando de uma ajuda, até mesmo divina, algo realmente imprevisível, mas muitas vezes depende muito dele, depende muito da troca de caráter, da troca se fosse no mundo do coaching, seria a troca de mindset, de mentalidade dele, né? Então tem essa característica, esse ato 9. O ato 10 é a ressurreição do herói, ou seja, ele consegue administrar esse ato imprevisível que foi o ato passado, e ele ressurge das cinzas e ele vem com força total, vem para cima, ele consegue entender qual é a mudança que ele precisava fazer. O ato imprevisível, se veio de fora, conseguiu resgatar ele do fundo do poço, e agora ele está ressurgindo. O 10 ele está ressurgindo com uma força muito maior, ou seja, ele está muito mais forte, muito mais poderoso para enfrentar esses problemas e realmente sair quebrando tudo, arrasar e passar por cima desse segundo grande problema. Então nessa ressurreição é onde entra o quebra-pau, né? Sai quebrando tudo, sai demolindo tudo que vem pela frente, sai uma força da onde ele nem imagina que exista. Realmente é um ressurgimento do herói, né? Esse segundo ato, ele ganha o diploma realmente de um grande herói.
O ato 11 é a recompensa, né? Ele venceu, lutou, conseguiu bater em todo mundo, fez todo aquele quebra-pau lá, e ele conseguiu sair com... ele ganha uma recompensa. O objetivo dele, quando ele estava lá no ponto A para chegar no ponto B, ele conseguiu essa recompensa, né? Alguns escritores chamam de o elixir, né? Ele conseguiu encontrar o elixir da vida. Então, a pedra filosofal, né? Então tem toda essa estrutura já marcante ou já de clichê desse modelo de história. É claro que você vai poder criar, mudar isso, né? Mas nesse primeiro passo aqui você tem que entender o clássico. Então ele recebe essa recompensa, ele fica feliz da vida por essa recompensa, ele digere essa ideia que ele realmente saiu vencedor de dentro dessa jornada, até porque ele passou por quase pela morte, né? Então já houve já uma mudança muito forte interior dele, né? Lembrando que o seu personagem ele tem que ter uma mudança depois que ele passa por uma jornada dessa, ele não pode tá tudo normal depois, voltar as coisas a tudo como eram antes. Não, houve uma mudança, houve uma transformação. Para isso existe o tema lá da história, como eu já falei em outros vídeos. O tema ele traz essa ideia, porque o tema principal é que vai dar vamos dizer, esse norte para essa transformação que o herói, que o personagem passou. Né? Ele passou por quase morte, então houve uma grande transformação, tanto externa quanto interna, por esse herói, por esse personagem. Porque ele venceu um grande medo, né? Então foi realmente algo tremendo. O 12 é o de volta para casa, né? Ele volta para casa com a taça, com o elixir, com a recompensa dele, e ele volta para o mundo comum, né? Essa é a ideia da jornada do herói. Ele volta para o mundo comum, só que ele volta, como eu falei no ato anterior, ele volta transformado, ele volta mudado. Só que ele também volta com esse elixir, ele volta com um conhecimento a mais que ele pode ajudar outras pessoas. Então essa é a ideia do ato 12, onde quando ele consegue essa transformação, ele venceu, mas ele também tem a chance, tem a oportunidade de ajudar outras pessoas a vencer, onde ele carrega, ele volta para casa com esse elixir. Então essa foi o básico, vamos dizer, da jornada do herói. É muito mais profundo, né? E como é muito mais profundo, eu vou passar isso num segundo vídeo. Esse foi vamos dizer que um aulão do primeiro, da jornada do herói, a parte básica, para você entender os 12 atos. E nós vamos para o próximo vídeo, para uma aula da segunda parte da jornada do herói. Né? Eu vou ver se eu deixo aqui, eu vou ver se eu consigo me organizar para deixar aqui um PDF para você poder ter esses 12 passos aí. E para você poder aplicar, eu vou deixar também lá no Medium, acho que no Medium tem, se não tiver eu já vou deixar lá também, essa jornada na parte escrita, afinal nós estamos trabalhando a parte escrita, então é legal que tenha alguma coisa escrita e você também consuma a parte escrita, que fica muito mais detalhada e você pode olhar e tal, fazer toda escrever a tua história com o mapinha da jornada do herói ali. Eu acho que é um desafio bem legal de você já ir fazendo, já ir aplicando, para poder ter uma noção do que vai ser a tua primeira história. Lembrando que a primeira história nunca vai ser aquela grande história, mas faz a primeira, faz a segunda. Nessa segunda parte da aula da jornada do herói, eu vou ensinar melhor como você já inicia a contar na sua história a jornada do herói. Então essa foi uma parte mais básica. Deixa um comentário aí, curta, se você está curtindo, curte, para a gente poder postar mais conteúdo sobre essa parte da jornada do herói, que tem bem mais coisas que influenciam dentro desse conceito, né? Algumas mudanças que a gente pode fazer. E nos segue também no Instagram e no Medium. É muito legal você seguir lá no Medium, que tem muito conteúdo bacana, não só da parte de histórias, mas também da parte de lançamento, né? Eu trabalho muito com a parte de marketing também, então é muito louco, porque história tem tudo a ver com marketing, tem tudo a ver com ganchos, com gatilhos emocionais, coisas que eu vou passar mais pra frente, certo? Então valeu, muito obrigado.